Olha só, tem um truquezinho aí também, que é o seguinte, que é o guarda bom e o guarda mal, né? Se você não pode expor, é que nem uma marca, por exemplo. Você pode pensar, um político, um gestor público, uma marca. Eu não posso expor vamos pegar o caso de é uma marca, a Coca-Cola. Aí tem lá uma notícia péssima. Encontraram um rato morto dentro da Coca-Cola no McDonald's da cidade tal. Alguém tem que sair em defesa. Imediatamente. Ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, tem que fazer as ações que vai fazer de marketing, de jurídicas e o que for rapidamente. Se for mentira, alguém tem que sair em defesa. Agora, você tem que ter muito cuidado. Se o político, se alguém disser assim, primeiro você tem que aferir se é verdade ou não. Se for uma coisa que pode ser revertida, que é uma notícia falsa, enfim, é melhor que o protagonismo seja do próprio político, entendeu? E depois ele dá a informação eixo, que eu chamo. Depois aquilo você remixa em várias redes. No Instagram vai estar um selfie dele com uma plaquinha dizendo informação mentirosa do portal tal, uma brincadeira, entendeu? Com a rede mais de brincadeira. No Twitter vai estar só um link para a explicação verdadeira. No Facebook vai estar um post com uma foto gigante de indignação de todos os vereadores, depois linkando para todas as redes dos vereadores contra aquilo. Você tem que criar formas de comunicação de defesa. Entendeu? Você tem que saber usar as redes para se defender. Eu não estou acostumada. Oi. Oi, Lúcia. Oi. Eu sou Lúcia Fontanini, jornalista. Minha ex-mulher, mãe do meu filho mais velho, jornalista, talentosíssima. Viu só? Respeitou agora, hein? Fala, Lúcia. Nosso filho faz aniversário segunda-feira. Primeiro eu queria colocar que a grande mídia já está se pautando pelas redes sociais. Com certeza, concordo. A grande mídia já está se pautando pelas redes sociais direto. A Lúcia trabalha na TV Record. Ela é jornalista, tem uma longa experiência de trabalho na RBS e várias TVs da área de televisão. Diretamente. Tanto que a Rádio Gaúcha, que é a mais ouvida aqui, ela deixa aberto todos que demonstraram, e as pessoas ficam o tempo inteiro, e eu acho que essa é a tendência. E tanto que todos os jornalistas também já têm os seus perfis, onde eles jogam todas as notícias para suas redes pessoais e por ali começam a interagir com as notícias também. Sim, para fechar a pauta, e tem um grande peso as redes sociais, na grande mídia. Outra coisa que eu queria te falar, que eu acho que eu entendi aquele moço, entendeu? Que eu fiquei aflita. O que eu acho que ele quis dizer assim, por exemplo, eu sou tímida. O jornalista diz que não é tímido, mas eu sou, né? Trabalho atrás das câmeras. Eu acho que ele quis colocar o seguinte, que ele tinha gostado da tua palestra, e que se todo mundo aqui tivesse ligado no Facebook, tu tivesse escrito no Facebook, todo mundo ia te aplaudir. Mas acho que ficou claro isso. Claro. Só que nós temos... É mais fácil tu te expor no Facebook do que eu levantar aqui e falar. Claro. Só que nós estamos aqui numa linguagem presencial, né? Isso aqui é um ambiente de linguagem presencial, então não tem muita saída. Vamos lá, Márcio. Quem mais? Quem mais? Aqui. Nossa, alto. Nenhuma pergunta sem resposta, nenhuma crítica sem defesa. Mas quando vira o bate-boca. Isso aí tem que ter um enorme cuidado. Você tem razão. Só uma pergunta que já me fizeram outro dia, e tem uma avaliação sobre isso aí que é interessante. Que é assim, você identifica qual é a rede em que isso está acontecendo, certo? Digamos que uma pessoa faz um ataque, você fez a sua defesa, a pessoa ataca de novo, você defendeu de novo. Quem tem a responsabilidade de fechar o assunto é quem traz a verdade sobre o assunto, quem traz a resposta definitiva, que a princípio é quem está se defendendo em relação a qualquer conteúdo. Não é interessante você levar um assunto com a mesma pessoa muito adiante, porque você pode estar fazendo o quê? Você pode estar dando audiência para essa pessoa na sua rede. Você tem que ter esse cuidado também. Ou seja, às vezes a pessoa está querendo isso, que ela quer ficar debatendo com você para ficar ganhando audiência na sua rede. E isso é uma coisa que eu sei porque eu uso isso também como estratégia nas ações de campanhas políticas, que é a gente pautar o adversário. Né? Ou seja, você pauta o adversário o tempo todo, né? E posso falar isso sem nenhum problema. A gente ganhou uma eleição aqui em Porto Alegre da Manuela fazendo isso. E foi um desafio. Hoje eu falo tecnicamente nas palavras, nas palestras que eu faço
Foi um desafio ganhar a campanha da Manuela aqui. Porque o Fortunati era um cara que não tinha muita intimidade com redes sociais, era uma figura que não tinha muito vínculo com a comunicação online. A Manuela era líder de redes sociais, uma mulher jovem, que tinha toda uma interlocução com essa estrutura de internet, fazia uma defesa contundente da liberdade na rede, tudo isso. Então foi um desafio. Então uma das formas que nós usamos foi isso, a gente ficava pautando ela. E aí ela deixou de fazer campanha, ela ficou respondendo a nossa pauta. Ela acordava de manhã com as pautas que nós criávamos. Quem faz isso nas suas redes, às vezes quer lhe pautar, né? Quer ficar ali ocupando, batendo boca, ocupando o seu espaço. Então tem que saber sair também. Assim como tem que saber entrar para responder, tem que saber sair. Deu a resposta e é uma coisa contundente, o assunto está esclarecido, sai do debate. Se a pessoa voltar para o debate, minimiza a informação. Passa para um assessor, outra pessoa responde, não fica você se expondo mais, você já deu a sua resposta. Então tem que ter um cuidado, é o bom senso político isso também, né? De não se expor demais num bate-boca, seja lá com quem for. Boa tarde, meu nome é Naigo Angular, sou de Florianópolis, trabalho na FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, órgão do governo federal que financia obras de saneamento, água, esgoto. O que eu sinto na FUNASA é que ela não divulga as obras do governo federal dentro dos municípios, dentro das cidades. É um órgão que tem expertise em saneamento. Mais de 90 municípios do Brasil têm obras da FUNASA. Se não tem obra, tem água, banheiro, saneamento. E eu sinto que não existe dentro do governo federal e até propriamente dentro da FUNASA uma comunicação. Eu até trabalho com comunicação da FUNASA, mas não existe a nível nacional para que as mídias, ou em si, uma campanha dentro da publicidade, divulgue esse trabalho. A gente sabe que saneamento, saúde preventiva no Brasil não é algo que a gente tem de verdade, a gente aprende na escola, é algo ainda que está se estudando, a gente está aprendendo, e talvez seja isso, talvez o motivo de o Brasil não evoluir nessa área. Eu queria a tua sugestão, a tua opinião, e até como pauta para as outras campanhas. Claro. Você pode... Não, eu entendo. E o problema não é só na FUNASA, não. O governo se comunica muito mal. Comunica muito mal. Eu entendo que olha, e vou dizer uma coisa, deputado, quase todos os governos se comunicam muito mal. Sabe por quê? Porque a estrutura de comunicação dos governos, ela é calçada em cima não tem um planejamento estratégico de comunicação como um global. Entendeu? Realmente a FUNASA é uma rede pronta. Eu, se fosse gerir a comunicação de um governo, leria como fundamental usar a FUNASA como rede consolidada para disseminação de informação sobre áreas específicas, onde a FUNASA traz, da mesma forma como muitas outras entidades, instituições públicas, enfim. Mas depende disso, isso aí o buraco é um pouco mais embaixo. Depende de um planejamento estratégico de comunicação que está lá no Palácio do Planalto, que está na SECOM, que determina toda a política. Mas é a estratégia de comunicação do governo. Acabou de trocar, a ministra, acabou de ser trocada a ministra de comunicação. A Helena Chagas acabou de sair. Entrou o Thomas Traumann, que é bom, talentoso, querido amigo. O Thomas já tem uma visão bem mais ampla de redes sociais, de comunicação online, ele vai mexer na estrutura do governo. O governo federal errou tremendamente. A gente terminou a campanha da Dilma em dezembro de 2010, nós vencemos a eleição no segundo turno. Em dezembro de 2010, fizemos uma reunião no Palácio do Planalto, onde dissemos o seguinte: presidenta, na época estava outras pessoas ligadas a isso, mas a orientação nossa, como estrategista, o Marcelo Branco, aqui de Porto Alegre, foi a pessoa que coordenou esse projeto, que eu participei também. Dissemos, presidenta, não abandone as redes sociais. Porque o pior que você pode fazer é usar para ganhar e depois abandonar. As pessoas percebem isso e ficam furiosas com isso, porque se sentem usadas. E a Dilma fez exatamente o que nós dissemos para ela não fazer. Ela não. A área de comunicação dela decidiu, parou o Twitter dela no início de dezembro de 2010 e não botou mais nenhuma postagem, nem no Facebook, nem no Twitter, de dezembro de 2010 a setembro de 2013.
quase 3 anos. Por que voltou o Twitter da presidenta Dilma e a presidenta Dilma reorganizou o Dilma na Rede, que é o projeto que nós montamos lá na campanha, voltou agora o Dilma na Rede. Por que ela entrou em todas as redes sociais de novo? Porque molhou a bunda da presidenta da República as manifestações de junho. Molhou a bunda de todo mundo. Se mexeu impulsionada pelas manifestações de junho. Não foi porque acredita numa política de comunicação online. Foi pressionada pelas ruas e pelas manifestações de rua a interagir com a sociedade civil pelas redes sociais. É isso que aconteceu. Assim como aconteceu com governos estaduais, assim como aconteceu com o governo do Haddad em São Paulo, com o prefeito Fortunati aqui em Porto Alegre, aconteceu a mesma coisa, com o governador Cabral, todo mundo se ralou. Não tinha estratégia nem planejamento de comunicação online. Deixa assim como está. E agora aconteceu o quê? Estão percebendo que essa é a forma mais eficiente de se comunicar com a sociedade civil. São as redes sociais. As pessoas falam, você fala em tempo real com as pessoas e elas têm poder de crítica em tempo real. É isso. Aqui. Aqui, Beto. Diga. Boa tarde, Pedro Salgueiro, da cidade de Pinhais, Paraná. Tudo bom? Na sua apresentação, eu vi a foto ali que você falou do rei do camarote, né? E me chamou a atenção da repercussão viral que teve, justamente pela falta de qualidade do conteúdo. Eu dei até como exemplo nesse sentido, sim, né? Sim. Não foi eu percebo que alguns posts que eu faço, algumas matérias envolvidas com cultura ou com um conteúdo que tem um pouco mais de qualidade, não tem uma repercussão tão grande quanto conteúdos mais banais, né? Então, eu gostaria de saber se tem algum meio de tentar transmitir conteúdos um pouco mais assim aprofundados e, né, sem que eles sejam, né, deixados de lado, rasos, né? Claro. Rasos, né? Usa linguagens diferentes. Por exemplo, você usa nas redes sociais uma linguagem muito simples, calçada em imagem, foto, vídeo e textos curtos, e linka para blog e site, que é onde você pode aprofundar o conteúdo, entendeu? Então você usa, na verdade, as redes sociais como meio e não como fim. Correto. Entendeu? Obrigado. Nada. Próximo, ali. O pessoal se apresentar, vou passar aqui. Não se preocupe que eu tomei banho hoje. Boa tarde, meu nome é Marileia. Tudo bem? Eu trabalho em Sara, Santa Catarina. Eu trabalho com saúde pública e, na verdade, não é uma pergunta, Beto. É mais uma ansiedade. Eu trabalho há bastante tempo com saúde pública, há 8 anos sou agente política. Mas eu vejo algo que me deixa muito constrangido, porque eu venho das classes sociais baixas. Então, assim, eu vejo muita propaganda da saúde pública, bastante dinheiro investido, prêmios, se recebe prêmios, mas as filas das cirurgias não diminuem, o atendimento continua precário, e mesmo assim, as mídias sociais, elas divulgam muito os prêmios e os recursos que são gastados em saúde. Como eu, agente política, posso interagir sem prejudicar o meu deputado ou o meu partido? Faça política. Essa é a verdadeira forma de fazer política. Esse é o sentido da política. Não é assim, eu entendo que a política é isso. É você atuar na sua rede de pessoas, na sua cidade, na sua comunidade, defendendo aquilo que você acredita. Isso é fazer política. Não envolve muito aqui o que a gente está falando, né? Porque a minha área mais é comunicação. Mas política, para mim, essa ciência nobre e tão degradada no Brasil, política é isso. Política é isso. É você atuar na sua comunidade. Baixa o cacete. Reclama, critica, te posiciona, porque você não está cometendo nenhum equívoco em falar a verdade sobre a área que você trabalha. Agora, você vai ter que, tudo o que você falar tem que estar calçado em informação concreta. Certo? Agora, é isso. Você não pode também sair aleatoriamente falando coisas que contrariem, né, os dados que são colocados na rua. Eu não sei sequer sobre o que você está falando, mas posso imaginar. Vamos lá. Oi, meu nome é Nádia. Eu sou formada em História e estudante de Direito. E eu gostaria, sou mesária também. Então, eu gostaria de saber, tu me diz assim, que nós vamos ter toda uma campanha eleitoral nas mídias sociais,
mas uma estrutura antiga de votar. Né? Como é que vai ficar isso? Não, olha só. Essa pergunta é interessante, Nádia. Existe uma legislação eleitoral que está se aprimorando em relação ao uso da internet. Nós tivemos o Marco Civil da internet aprovado agora. O Marco Civil vai regulamentar o uso da internet em diversos setores, entre eles o uso da internet no campo da política. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa liberdade que nós temos hoje de utilizar as redes sociais em eleições vai acabar. Vai acabar. Não, deputado. Não. Deixa eu explicar, mas espera aí, só um pouquinho, deixa eu lhe explicar. Até porque eu defendo o Marco Civil. Não, por que eu entendo que vai acabar? Nós estávamos num campo que não tinha lei. Usava a internet como queria, da forma que queria, contra quem quisesse, e você não tinha sequer como se defender. Eu acho que nesse sentido, deputado, o Marco Civil vai ajudar. No sentido de regulamentar. O TSE, nessa eleição, já começou a limitar coisas que são muito importantes. Por exemplo, não sei se vocês viram, saiu uma determinação há 2 semanas atrás, está proibida a compra de publicidade, sabia disso? Está proibida para as eleições desse ano a compra de publicidade online. Então, vão começar a ter coisa que não era proibido. Antes podia usar, 2010 podia usar e 2012 podia usar. Então, eu acho que assim, a impressão que eu tenho é que o TSE agora vai pegar as normas que foram estabelecidas no Marco Civil, que dizem respeito ao uso da internet nas eleições, vai consolidar isso e vai passar para vocês que trabalham na ponta do processo um tutorial de como agir em relação à internet. Vem aí a regulamentação. Não vai modificar muito para essa não, mas para a próxima vai ter uma modificação bem grande. Já tem uma resolução do TSE que fala sobre isso, já está emitida. Mas ela não especifica ainda, né? Ou já especifica? Por rede, não? Geral. Entendi. Se falou bastante de a gente analisar o que tem hoje nas redes sociais para criar pautas de campanha. Como a gente... Não é para criar, você vai encontrar as pautas lá nas redes. Mas, por exemplo, como a gente deve agir para mostrar nossas futuras propostas, discussão de planos de governo, como é que deve introduzir isso? Eu acho que a primeira recomendação que eu faço é aquilo que a gente já conversou. É ouvir o que as pessoas estão falando. Ouvir muito. E aí depois você vai tirar as suas conclusões e vai fazer o seu processo político, né? Lá do outro lado. Vai ficar magrinho. Isso aí. Fininho, que nem subiu de papudo. Vamos lá. Aqui. Oi. Boa tarde, eu sou Guto Scherer, sou lá de Igrejinha, sou vereador. E eu tenho um perfil, meu pessoal, e a minha fanpage. O meu perfil já lotou... Você está falando de qual rede? Facebook? Facebook. Ok. Pessoal, eu vejo que está todo mundo muito focado em Facebook, hein? E é a rede... Mas olha só, vou alertar para vocês. Hoje, o Facebook está na curva possível e entrando em descendente. Saiu a primeira pesquisa relativa... Eu vou interromper a tua pergunta e já volto para você, só para dar essa informação. A primeira pesquisa relativa à migração de usuários do Facebook saiu a semana passada. Foi feita pelo Ibope Net Ratings. Qual a projeção? A projeção já não era tão positiva para o Facebook, por causa do surgimento de pequenas redes de comunicação que estão se transformando em redes sociais. O maior exemplo é o WhatsApp. O WhatsApp não era uma rede social. Não foi pensado para ser uma rede social. Ele foi pensado para ser uma rede de comunicação, igual ao Skype. O sentido inicial do WhatsApp era ser igual ao Skype, uma rede de comunicação. Como ele tinha uma capacidade tecnológica altíssima e superior às outras redes, eles têm isso é talento de um desenvolvedor, inclusive um dos desenvolvedores é um brasileiro, um menino brasileiro, transfere arquivos pesados muito rapidamente, tanto vídeo, quanto áudio,
quanto imagem, quanto foto. É muito rápido. Os jovens, principalmente os adolescentes, perceberam no Facebook que estavam sendo vigiados pelos pais. Os pais sabiam tudo deles. Sabiam onde eles estavam, com quem eles estavam, o que eles estavam fazendo. E nada no mundo é pior para um jovem do que isso. Nada. Então, o que eles perceberam? Essa rede social já não está mais nos servindo. Porque não é mais uma rede de relacionamento para mim. É uma rede de relacionamento que eu estou sendo vigiado. Meu pai está vendo, minha mãe está vendo. E começaram a migrar. Começou nos Estados Unidos, atingiu a rede no Brasil. E isso aconteceu em massa agora, para o WhatsApp. E começou uma curva de descendência do Facebook, que é natural. E o Facebook cometeu, a meu ver, há 2 semanas atrás, um erro estratégico grosseiro. E eu já expressei isso para um diretor do Facebook, com quem eu tenho uma boa relação, que foi jogar ao zero o alcance orgânico das postagens. Eu vou explicar para vocês o que é o alcance orgânico das postagens. É muito simples. Se você tem 1000 amigos no Facebook e você posta uma mensagem, o alcance orgânico é você chegar aos 1000 amigos que você tem. O mínimo que a plataforma tem que te dar é acesso ao que é seu. Aqueles 1000 amigos são seus. O Facebook não está lhe dando um único usuário a mais do que aquilo que é seu. Hoje, o alcance orgânico do Facebook, que já foi de 25%, que era 26%, começou e era baixíssimo, já baixou para 24%, 22%, 16%, 12%, 8%, 6%. Hoje está em 6%. Vai chegar a 2%. Ou seja, uma marca como a Unilever, que tem 10 milhões de seguidores no Twitter e tem 5 milhões de fãs na fanpage no Facebook, começa a entender que não vale mais a pena anunciar no Facebook. Porque ela tem 10 milhões de seguidores, vai chegar a 2%, vai chegar a 200 mil. Ela vai fazer uma campanha no Facebook para atingir 2%. Quem é que está sendo prejudicado com essa decisão orgânica do Facebook? Nós, os usuários que queremos nos comunicar com as nossas redes, os pequenos. Eu quero postar uma mensagem, quero falar com os meus amigos, o Facebook, dentro de um algoritmo que só o Facebook sabe, escolhe para quem chega a informação que eu escrevo. Eu não sei para quem que eu estou escrevendo no Facebook hoje. Eu sei que eu estou escrevendo para 6%, eu sei que apenas 6% das pessoas da minha rede vão receber o que eu estou escrevendo. O Facebook, por ter 1 bilhão de usuários no mundo e por ter 75 milhões de usuários no Brasil, está optando por fazer uma rede de publicidade, muito mais focada em publicidade, para marcas. O que vai acontecer? Quem quer uma rede de relacionamento vai migrar. Basta que surja uma nova rede que diga o seguinte: eu garanto para você 100% de alcance orgânico. Você tem 100 amigos, o que você postar vai chegar nos seus 100 amigos. Deu. Vai fazer assim, ó, a migração. Então, eu quero só alertar, eu fiz esse parênteses, desculpe eu ter invadido a tua pergunta, para vocês abrirem o olho para as outras redes e não focarem demais em Facebook. Usem o Facebook, naturalmente, vai ter ainda um tempo ainda grande de uso, mas vão vir novas redes aí que estão crescendo muito. Então, por isso, deputado, que eu falei assim, de usar o máximo possível de redes, porque elas são a essa é volátil. Aparece e some, aparece e some. E é isso mesmo. Vamos lá. Perdão. Certo. Mas então, eu tenho esses dois no meu perfil, eu tenho 5 mil amigos já. Sim, então já dançou seu perfil. E mais uns 500 seguidores ali na fanpage. Não, no próprio perfil. No perfil. Sim, seguidores, claro. E tenho mais uma fanpage. A fanpage nós criamos na época, 1 ano antes da eleição, e a gente foi usando para divulgar o meu trabalho que eu fazia antes. Eu acabei sendo o vereador mais votado na cidade e fiz toda a minha campanha através do Facebook naquele ano, em 2012. E agora eu utilizo aquela minha página, essa fanpage, como divulgação do meu trabalho enquanto vereador. Tudo que eu faço, eu vou postando lá, e textos maiores, eu já percebi que tem que diminuir os textos. E compartilho no meu perfil e compartilho nos grupos de debates lá do município. Eu estou correto nisso? Existe alguma outra coisa que eu possa fazer na minha fanpage
para fazer com que as pessoas venham para lá, tipo enquetes, botar discussões, alguma coisa assim? Eu não usaria a fanpage para fazer aquilo que eu falei um pouco antes. Eu gosto muito de alguns recursos que você pode utilizar para quem trabalha com a política, por exemplo. Porque é normal você ter que aprofundar alguns temas, né? Você tem temas de educação, de saúde, que são áreas difíceis, complexas, muitas vezes tem muita informação para dar, enfim. O Facebook não é ambiente para isso. A forma que as pessoas usam o Facebook, porque o que acontece, na verdade? As pessoas com quem você está falando no Facebook são as mesmas sempre. O seu objetivo é ampliar, né, a sua rede. E você termina falando sempre com as mesmas pessoas. Não é essa boa estratégia de comunicação política. Por que isso acontece? Porque, tudo bem, você já tem as pessoas que estão ali, você já tem elas. Você não precisa conquistar o que você já tem. Basta que você mantenha uma interlocução, uma interação, atenda, responda perguntas, enfim. Para avançar nisso, você tem que, o segundo passo é sair dessa linha de querer fazer propaganda do seu mandato nas redes sociais. Vai para as redes ouvir as pessoas e tenha opinião sobre as pautas. É muito mais importante você ir lá e entrar numa discussão e ter opinião do que você está dizendo que fez isso, ou que fez aquilo, que prometeu isso, ou prometia aquilo. As pessoas não levam a sério isso. Então, a rede que você tem, ótimo. Essa vai lá, são os seus seguidores, são os seus fãs, é a rede que você tem lá no seu perfil, coisa e tal. Eu indico sempre, temas políticos, cria um blog organizado, linka para o blog do Twitter, do Facebook, do Instagram, da rede que for, do LinkedIn, do Google+. Usem o Google+, é uma rede maravilhosa, ligado ao maior buscador de todos, que é o Google. Ninguém usa bem o Google+. É uma rede maravilhosa. É uma rede ligada ao Google. Porra, é o maior buscador do mundo. Então, você linkar essas redes todas. Então, eu acho que assim, para você ir atrás do novo, é bem isso. Tem que fazer o que não fez. Ouve as redes, entra nas pautas das pessoas, tem opinião, te apresenta. Bota a cara e você tem opinião sobre as coisas. As pessoas começam a te respeitar pelo que você é e não pelo que você está prometendo, ou pelo que você está dizendo que fez, enfim. Você passa a ter protagonismo na vida dessas pessoas. Mais alguém? É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde.